Então, o tema que estamos trabalhando, como o próprio vídeo já introduz, é baseado no livro que se tornou um sucesso mundial, best-seller, fazendo uma reflexão sobre um homem que encontra com Deus numa cabana. Na mesma cabana onde a sua filha foi assassinada, e lá Deus, então, com um bilhete, o chama para um encontro e tem revelações surpreendentes de Deus. O pastor Daniel nos introduziu semana passada essa mensagem falando um pouco da história, por detrás da história, de quem era esse homem que escreveu o livro, a motivação para escrever o livro, algumas coisas que foram um impulso inicial para isso, e também da mesma maneira, críticas e elogios em relação ao livro. Nós hoje, entrando na série, pensando agora nesses temas que discorrem sobre o livro, hoje nós queremos fazer uma análise, mas antes é importante uma afirmação que tem sobre o livro, que consta num livro que escrito por um autor que ele tem como título Encontrando Deus na Cabana. Não está funcionando o controle aqui, Flávio? Randall Hauser. Ele conclui a última frase do seu livro sobre a questão da cabana e de encontrar Deus na cabana, é uma frase que ele diz assim: a cabana não irá responder a todas as nossas perguntas. Nem é essa a sua intenção, mas podemos lhe ser gratos por ter dado início a uma importante conversa. De fato, a cabana não é um livro que a gente deve pegar com o intuito de dizer: agora eu vou conhecer tudo sobre Deus, agora eu vou saber como Deus é de verdade, agora eu vou entender mesmo quem é Deus e a cabana vai ter todas as respostas para a minha vida. Não é esse o objetivo do livro A Cabana. Já foi falado semana passada que é um livro de ficção, que se trata de um romance, de uma história inventada a partir de um homem que queria trazer algumas reflexões importantes dessa experiência com Deus. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de uma figura que aparece nesse livro, que seria... Flávio, você vai ter que ir passando aí que não está funcionando aqui. Que seria o Deus Papai. No livro, no enredo da história, esse homem então chamado Mac, ele é chamado para um encontro com Deus, que lhe dá um bilhete, diz para ele ir nessa cabana, e essa pessoa que o recebe, que começa o diálogo com ele, que começa o contato com ele, se apresenta como a face do Deus triuno que representa o Deus Pai, e é chamado carinhosamente pelo apelido de Papai. Mac tinha experiência com esse nome Papai, que por algumas vezes no livro e na história ele relata que é o nome que a sua esposa usava para se referir a Deus. E a imagem de Deus Papai é uma imagem totalmente, como eu posso dizer, é uma imagem que ela causa uma certa... Ela mexe em algumas áreas que a gente não costuma mexer. Ela é uma imagem polêmica. E como nós já falamos, vai ter um filme no final do ano, e o Deus Papai é representado dessa maneira. Pode passar aí. Deus Papai é representado dessa maneira. A atriz escolhida para fazer o Deus Papai é a atriz Octavia Spencer. Ela tem alguns filmes já feitos por ela, entre eles ela fez parte do segundo, se eu não me engano, o filme do Divergente. E entra então a ideia do Deus Papai, como o livro diz, uma africana com braços largos e calorosos, que dá abraços muito gostosos, que cozinha, que tem um sorriso grande e uma atenção imensa. Essa imagem provocou muita gente. Teve muita crítica em relação a isso. Teve muita gente que ficou totalmente contrariado ao ver Deus Papai na imagem de uma mulher, de uma africana que abraça forte, que tem braços largos. As pessoas ficaram extremamente abaladas com essa imagem. E se nós pegamos o que o livro fala então sobre essa imagem, ele já vai trazendo algumas respostas. Mac, o sujeito do livro, então, do enredo da história, era um sujeito que tinha grandes problemas com seu pai. Inclusive, durante o livro se descobre que ele assassinou seu pai. E Mac, então, ele, nessa reflexão sobre Deus e sobre essa dificuldade que ele tinha com a imagem do pai,
surge a seguinte frase de papai, e essa frase eu tirei do livro A Cabana, quando ele mostra por que ele se revelou daquela maneira tão diferente para ser percebido por Mark. Ele diz assim: se eu me revelasse a você como uma figura muito grande, branca e com aparência de avô, com uma barba comprida, simplesmente reforçaria seus estereótipos religiosos. Ou seja, a imagem de fato foi feita para provocar a nossa visão sobre Deus. A imagem de fato é uma imagem provocativa para nos tirar da caixinha que nós somos acostumados. Eu lembro da minha infância que eu sabia a imagem de Jesus. Jesus, aquele cara loirão de olho azul, né? Lá no meio do deserto, de loiro de olho azul, assim, que nem aparece nos filmes, nas imagens antigas que tinha, mas eu nunca tinha visto uma imagem de Deus Pai. Eu ficava me perguntando, tá, Jesus eu sei como é, mas como será que é Deus Pai? Nunca vi uma foto de Deus Pai. Eu ficava curioso quando criança para saber dessa imagem. Até que um dia eu fui no Hospital Santa Casa em Pelotas e tinha um desenho assim, que tinha Jesus embaixo e tinha um sujeitão assim de barba comprida, branca, e não era o Papai Noel, que era fortão assim, que era grande e que abraçava inclusive Jesus e todos os outros. E eu cheguei à conclusão, tá aí a cara de Deus Pai que eu não conhecia, esse sujeito aí. Um sujeito grande, com barba longa e barba branca. Fala a verdade, quando você pensa sobre Deus, a gente costuma limitar ele daquilo que nós temos de compreensão sobre o que a cultura nos vende, as imagens nos vendem, os artistas nos vendem. E se nós vamos ver, não é tão distante de nós imaginar Deus de fato como um senhorzinho de barba branca. Contraria, nos confunde, nos deixa meio inquietos ou não muito à vontade uma imagem de um Deus que é uma mulher de braços largos que abraça. Mas na ideia do livro é interessante observar isso aqui. Pode passar? A fonte está ruim, mas essa é a entrevista que William Young, o autor do livro, ele deu uma entrevista para a revista Época, falando um pouco sobre essa figura. E por que o uso dessa figura? A pergunta que a revista Época fez para ele foi a seguinte: por que a cabana enfrentou resistência de religiosos? A resposta de William tem a ver com a maneira livre como a cabana representa a Deus. Se eu lesse um livro como esse na minha juventude, também ficaria chocado. O uso de imagens e metáforas para falar de religião não deveria chocar. A Bíblia é cheia de metáforas. No Novo Testamento, Deus aparece como uma mulher que perdeu uma moeda. Há representações de Deus como águia, como uma rocha. As imagens não definem Deus. Elas servem apenas para nos ajudar a entender a sua natureza. Sabemos que Deus não é homem ou mulher, mas podemos abrir um pouco a cabeça. Ninguém mais aguenta aquela imagem ocidental de um Deus infinitamente distante, intocável, desconhecido e impassível, que assiste às nossas vidas com um olhar reprovador. Não é nisso que acredito. Então William Young de fato, ele expressa a sua provocação dizendo que, de fato, existe um cansaço, existe uma imagem muito arraigada nas nossas mentes quando pensamos em Deus, como aquela figura sisuda, que não gosta de sorriso, que está braba com a gente. Quem aqui, quando infância, não ouvia quando trovejava aquela frase: Papai do céu tá brabo, hein? O que a gente já pensava sobre Deus, né? Papai do céu tá brabo e faz um barulho desse? Imagina então se me pega esse papai do céu brabo aí. Se já está fazendo esse barulhão aí que treme tudo aqui, até os vidros de casa, papai do céu tá brabo. Então, de fato, nós criamos algumas imagens e o autor ele tenta desconstruir isso. E por isso que, de fato, aquela afirmação inicial do livro Encontre Deus na Cabana é para nos provocar e fazer pensar. A cabana não responde às nossas perguntas, mas ela, de fato, nos leva a pensar e entrar numa importante conversa de entender, de fato, como Deus é maior, como de fato Deus tem um desejo de se relacionar com a gente, como Deus não pode ficar limitado às nossas caixinhas cinzentas, chamada cérebro por alguns. Para outros é o miolo, mas quase sempre é cérebro. Deus é maior que isso. E é interessante que nesse livro Encontre Deus na Cabana, nos fazendo pensar sobre esse tema, ele diz o seguinte:
O grande problema é que nós temos uma visão limitada de um Deus ilimitado. E ele conta uma discussão que ele teve no carro com a sua filha de 6 anos, o autor do livro, não do livro A Cabana, do autor do livro Encontre Deus na Cabana, diz que ele e a filha andavam belamente de carro por uma estrada, e a filha pergunta: pai, qual é o tamanho da Via Láctea? E ele disse para ela: minha filha, a Via Láctea ela tem uma imensidão que chega a mais ou menos 100 mil anos-luz de distância. A filha dele de 6 anos que parou um pouquinho e falou: 100 mil anos-luz de distância. É mais ou menos daqui até o estado vizinho? E daí ele pegou e disse assim: mais ou menos. É aquela coisa assim, a visão da menina era limitada ao seu conhecimento, à sua imaginação. Incompreensível diante dela era pensar em 100 mil anos-luz de distância. Muitas vezes nós limitamos Deus ao nosso conhecimento e pensamos que todas as respostas sobre Ele vão se encaixar facilmente nesse pouco que a gente conhece. Se nós vamos olhar, o livro A Cabana vai dizer na página 88, o problema é que muitas pessoas tentam entender o papai falando. O problema é que muitas pessoas tentam entender um pouco o que eu sou, pensando no melhor que elas podem ser, projetando isso ao enésimo grau, multiplicando por toda a bondade que é capaz de entender e depois chamam o resultado de tudo isso de Deus. O livro provoca dizendo, esse é o problema. Cabeças limitadas pensam naquilo que eles consideram muito bom. E pegam esse muito bom e pensam assim, bom, se Deus é muito, muito, muito bom, Ele é mais muito, muito, muito bom do que esse muito, muito bom que eu penso. Então esse é Deus. E ele diz, esse é um problema tremendo de imaginarmos Deus a partir da nossa ótica. De pensar que Deus é um pouquinho melhor que nós. De pensar que Deus está logo ali. Deus é imensamente grande. Calcular Deus com a nossa compreensão, com os nossos sentimentos, com o nosso intelecto, é tentar fazer uma análise de uma viagem daqui ao Rio Grande do Sul e tentar comparar a distância da Via Láctea. E tentar comparar a distância da Lua e pensar, é mais ou menos daqui a Pomerode, né? Essa é a distância. Essa é a nossa visão limitada. Essa é a visão que nós temos que aprender a superar quando pensamos na grandeza de Deus. De como Deus é grande e de como nós somos marcados e influenciados por imagens de Deus a partir de nós mesmos. A reflexão do livro é provocativa e ela trata de um perigo, mas ela tem outra. De fato, existe muito marcado em nossas cabeças, em nossa memória, no que nós ouvimos na infância, naquilo que nós entendemos sobre Deus, imagens de um Deus sisudo, de um Deus rancoroso, de um Deus de cara fechada, de um Deus de barba grande e cerrada, muito preocupado em fazer barulho no trovão para dizer que está bravo comigo, com você. Mas só que o que acontece é que tem um outro perigo, que nós vivemos numa geração de irreverência. E há pouco tempo eu ainda falei isso na GEMAP. A gente leva para o outro lado e aí pensa que Deus é um Deus maneirinho, do nosso jeito. Que Deus é um cara maneiro. Fala coisas que a gente gosta, age do jeito que a gente gosta, vive de brincadeirinha que a gente gosta e que nos entende totalmente. Que Deus é um cara maneirinho. Inclusive existe já, como é que é o nome daquelas revistinhas japonesas? Mangá, é? Existe mangá com Jesus fortão lá. Só faltava uma tatuagem de dizer é nós de Jesus. Por quê? Porque coloca Deus como um Deus maneirinho. Um Deus que é divertido, um Deus que é legal e que se encaixa perfeitamente naquilo que nós queremos achar de um Deus legal. Presta bem atenção. Deus é muito maior que isso. Deus não é legal, Deus não é só alguém sisudo, Deus é maior. Deus não é só um Deus que te entende, Deus é maior. Deus não é só um Deus que tem força, Deus é maior. Deus não é só um ser que você pode conhecer, Deus é muito maior. No Antigo Testamento ele dizia para Moisés, quando perguntarem sobre você, Deus que vence batalhas, como é que eu faço para entender Deus? Deus dizia assim, diga, eu sou o Deus, eu sou. A minha existência é suficiente para você entender quem eu sou. Para entender que essa grandeza vai muito além daquilo que nos limita de pensar como seres humanos. Deus é Deus e não precisa
ser entendido completamente, porque não vamos conseguir na nossa limitação, mas Deus se permite ser entendido e se revelou. E é interessante um conceito chamado o conceito da acomodação. Pode passar aí, Flávio. Acomodação é o processo de alguma coisa se ajustar a outra. A raiz da palavra é do latim e tem esse significado na sua origem. O que é a acomodação? É um ajuste perfeito. O que é um sujeito acomodado? É o sujeito que se ajusta perfeitamente com o travesseiro e com a cama. Ele se acomoda ali. Viram só. Ele vira um acomodado que ele vai dando um jeito de encaixar. E vocês já viram que tem pessoas que são tão acomodadas que a coisa já pega o formato dela? Eu lembro uma vez que um amigo meu foi nos visitar lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ficou 10 dias na nossa casa. Era muito frio. E ele não queria arrumar a cama dele. Aí o que ele fez? Ele fez o tipo uma toca assim, que chegava de noite ele entrava e botava as pernas. Chegava de manhã ele saía. Tinha o formato dele aquele negócio. A gente olhava de dia e tinha um montinho assim, e a gente ficava, cadê? Tá aí? Não, já foi. Ele estava numa feira de exposições lá trabalhando, de noite ele chegava e ele se acomodava perfeitamente naquele negócio. Porque ele descobriu uma maneira, um processo de ajustar ele ao lençol sem dar trabalho para ele. O conceito de acomodação, quando nós olhamos para Deus, é no sentido de Deus, do seu jeito, se revelar para a gente de jeitos que a gente entenda e que a gente consiga percebê-lo. Essa é a acomodação de Deus na humanidade. Não que Deus é um acomodado nesse sentido negativo da palavra, de forma alguma, até porque, como eu falei, a gente tentar definir Deus com as nossas poucas palavras não passa de loucura, que Deus é muito maior. Mas de que Deus, de algumas maneiras, ele se revela para nós. E como prova de que Deus é maior que um conceito ou uma imagem de ser uma mulher, um homem, ter barba ou não ter, essa questão da acomodação nos ajuda muito. No livro A Cabana, na página 97, diz assim: nós nos limitamos por respeito a você. Ouvimos como se fosse a primeira vez quando você fala, e temos enorme prazer em conhecê-lo através dos seus olhos. Deus é grande? É. Deus já sabe que a gente vai falar? Uhum. Só que ele se limita, ele se acomoda, ele se ajusta para ser entendido pelos seres humanos. E a Bíblia não se limita nas imagens que mostram acomodações de Deus para tentar ser compreendido por nós nas Sagradas Escrituras. Alguns textos que ele fala e algumas coisas que a Bíblia fala sobre a acomodação de Deus. Deus é uma rocha. Deus é um escudo, Deus é uma trombeta, Deus é uma fortaleza, Deus é como uma águia que cuida dos filhos, Deus cospe fogo diante dos opressores do seu povo, Deus tem um dedo no qual ele escreve, Deus tem braços que não estão encolhidos, Deus tem ouvidos, Deus, além de tudo isso, ele consegue ser o oleiro que trabalha em um vaso, Deus é forte guerreiro, Deus é rei, Deus é marido. Deus não se limita nos exemplos a tentar mostrar e fazer com que a gente entenda na nossa limitação o que Ele pode ser para nós. E Ele diz que Ele é rei, Ele diz que Ele é guerreiro, Ele diz que Ele é Senhor, Ele diz que Ele trabalha como um oleiro, que Ele pega aquele vaso e assim somos nós nas mãos dEle. Deus se coloca como uma rocha, como escudo, como proteção, ou seja, Deus usa de inúmeras maneiras para nos mostrar que Ele quer ser Deus para nossas vidas. Agora entramos e voltamos ao tema Deus Papai. Na acomodação de Deus. A Bíblia nos diz que Deus tem um desejo de se revelar como Pai. Tanto é que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9, quando os discípulos então, ao ver a intimidade de Deus, de Jesus com o seu Pai dos céus, pedem para que Jesus os ensine a falar com esse Deus. Pede para que Jesus os ensine a ter um contato com esse Deus. E Jesus, quando vai ensinar como eles devem se referir e experimentar de Deus, ele diz assim:
Mateus capítulo 6, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a introdução de uma acomodação de Deus, de um jeito que Deus escolheu para se revelar para nós, e de um jeito que Jesus diz: quando vocês forem buscar a Deus, visualizem isso, Deus como Pai. E o conceito, provavelmente você já ouviu isso, o conceito de pai aqui apresentado é o conceito de um pai mais próximo, de um pai de intimidade, de um pai que poderia até ser chamado de paizinho ou de papai, como o termo do livro, que é um conceito que ia ao contrário daquilo que era vivido na época, experimentado na época. Os judeus, o povo de Deus, o povo judeu, no seu ensino, nas suas regras, no seu conhecimento sobre Deus, ao pronunciar a palavra de Deus, eles tinham uma reverência tremenda, a tal ponto que eles não usavam a palavra Deus, eles usavam algo que no hebraico é semelhante a um tetragrama, onde com algumas consoantes que formavam uma palavra eles entendiam, isso significa Deus. Por isso que nós não temos a tradução exata, se é Javé ou Jeová, mas todas as vezes que aparecia a palavra Deus, e a nossa Bíblia, provavelmente na Bíblia de vocês já repararam, quando fala de Deus no Antigo Testamento, está escrito Senhor de letras maiúsculas. Porque a reverência do povo judeu era tão grande diante dessa figura tão grandiosa, tão maravilhosa, tão maior que eles, tão digna de referência, tão temida por eles, que era Deus, que ao se referir a Deus, eles faziam essa referência. É o Deus poderoso, é o Yahvé. É esse que nós não temos conhecimento e nem condições de pronunciar seu nome, de tão grande, poderoso e temível que ele é. Jesus, ao vir sobre a terra, ao se tornar um de nós, ao tomar a forma humana e ao ensinar de como nós devemos visualizar, entender e experimentar Deus, ele diz: chamem ele de papai. Chamem ele de pai. Chamem Deus de pai. Eu gosto muito que a Manu, ela não perdeu o costume de me chamar de papai. Eu acho tão bonito isso. É tão bom de ouvir papai. É tão carinhoso essa expressão pai. Porque ela tem respeito e tem intimidade. É diferente daquele que diz: e aí, coroa? Esse não tem muito respeito, não. E intimidade ele acha que tem, eu não sei se o pai concorda, né? Mas ele acha que tem. Ou é diferente daquele que só chama o pai de Senhor. É bonito, é respeitoso, sim. Mas a palavra papai é tão boa de ouvir, que eu entendo, a Manu sabe que eu sou o pai que é perto dela. Ela não ignora a minha figura de pai, mas ela tem carinho quando fala. Lá no Nordeste ela me chamava de painho. Eu achava bonito demais também, eu ficava orgulhoso. Via provocando ela para ela dizer: ei, painho. Agora ela não chama mais de painho, agora é papai, mas eu gosto de papai. Porque papai expressa carinho e expressa reverência. Papai, ou pai, paizinho, tem formas amorosas de se pronunciar essa palavra, que expressam carinho mesmo sabendo que estamos diante de uma autoridade. E é assim que Deus quer se revelar para os seus filhos. É uma autoridade, sim, mas Ele quer ser experimentado com carinho. É uma autoridade, sim, mas Ele quer nos levar além dessa compreensão. É interessante que no livro, quando está sendo explicado sobre essa imagem, pode passar, Flávio, faz favor? No livro, Max está tentando explicar a seus amigos sobre esse nome em papai, e ele se refere à esposa e diz assim: ela, a Willy, a sua esposa, o chama de papai, pois se sente muito íntima dele, se é que isso faz sentido para vocês. As crianças às vezes chamam, mas eu não me sinto confortável com isso. Parece pouco familiar demais para mim. É interessante que ele explicando sobre papai, ele diz: a minha esposa, ela se sente íntima de Deus, e ela se refere a ele como papai.
A minha esposa experimenta um relacionamento com Deus. E ela trata ele como um papai que é próximo. A minha esposa conhece a Deus. E ela fala de um jeito carinhoso que às vezes as crianças também falam. Mas eu não me sinto confortável com isso. As experiências de Mac no livro mostram e nos ajudam a entender um pouco o porquê da sua dificuldade de se relacionar com Deus Papai. Eu lembro do tempo que eu estava no meu estágio em Palhoça, no meu período prático em Palhoça, que tinha o pastor Osiel, que trabalhava no Serene, e ele diz assim: o pessoal aqui do Serene, Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, eles têm uma facilidade muito grande de se referir a Deus como Senhor, como Rei, como Mestre, como Poderoso, como Grande, mas eles têm muita dificuldade de chamar Deus de Pai, porque logo remete ao Pai terreno deles. Logo essa acomodação de Deus entra em confronto com o Pai real que eles têm. E muitas vezes eles transferem essa imagem para dizer: se Deus é que nem meu pai, Deus é um carrasco. Se Deus é que nem meu pai, Deus é alguém sem palavra. Se Deus é que nem meu pai, Deus é alguém que abandona. Se eu olho para a minha história, eu vou dizer: se Deus é que nem meu pai, eu sabia que ele existia, eu sabia que ele tinha palavras carinhosas, mas eu não experimentava o dia a dia com ele. As imagens humanas, a nossa limitação humana faz nós termos algumas definições sobre Deus. E o livro expressa isso e tenta nos chamar para perceber que nós podemos ser marcados em meio a essa intimidade com uma visão muito nossa de quem Deus é. E Deus quer nos levar para além disso. O relacionamento com Deus quer nos levar para algo maior do que isso, de você entender que quando você fala Pai, é um Pai com P maiúsculo. Nosso tema na temporada Quest foi esse, né? O Deus Pai. E a gente dizia algumas vezes o Pai com P maiúsculo. Só que é interessante que o Pai com P maiúsculo, ao ser tratado no retiro, ao ser tratado num centro de recuperação, ao ser tratado no nosso dia a dia, sempre nos leva a um confronto, a uma luta com o Pai que de fato nós temos. Com as imagens que nós temos de Pai. E que muitas vezes nos impedem de experimentar Deus nesse âmbito maior. De poder olhar para Deus e entender: Ele é um papai. Ele é o meu paizinho. Jesus nos convida a chamá-lo assim. Jesus nos convida a entender que Ele é assim e a experimentar dele assim. Pode passar, Flávio? Olhando para esse Pai, o que Jesus convida de fato para a gente experimentar desse Deus é experimentar um relacionamento. Eu achei muito interessante que um trecho da Cabana diz assim: a confiança é fruto de um relacionamento em que você sabe que é amado. Interessante que a psicologia também diz isso. Crianças que se sentem amadas são mais seguras. Pessoas que se sentem amadas são mais seguras. Mais seguras para as decisões na vida, mais seguras para aquilo que fazem, mais seguras para aquilo que são. O saber-se amado, o saber-se abraçado em amor, gera confiança na nossa vida. Nós tivemos 2 filhas meninas, mas desde antes da gravidez da Manuela eu tinha uma certeza: se eu tiver um filho menino, o nome vai ser Davi. Porque eu acho bonito demais o que significa Davi. Há pouco nasceu um Davi, filho da Cintia e do Ramon, há poucos dias. Mas a palavra Davi significa amado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi acertou muito e errou muito. E voltava correndo para Deus, porque ele sabia: eu sou amado. Davi enfrentou gigante, porque ele sabia: eu sou amado. A Bíblia nos diz que Davi, no silêncio, na ausência de qualquer pessoa ao seu redor, no cuidado fiel com umas poucas ovelhas de seu pai, que ele enfrentou urso e leão, onde ele não precisava fazer nada daquilo. Mas a sua vida era moldada por uma certeza: ele era amado. Às vezes eu me pergunto se o que falta na nossa vida não é confiar mais nesse amor. Se a segurança que nós tanto desejamos não está a um passo de nós, ao experimentar Deus como um papai. Um Deus que quer intimidade, um Deus que quer relacionamento,
um Deus que quer cuidar dos seus filhos. Eu não sei como são as suas experiências com Deus, mas muitos têm experiências com Deus, de um Deus de fato como esse Deus maneirinho, que pensa assim: eu vou fazendo o que eu quiser e Deus vai me abençoando. O que significa abençoando nessa linguagem? Deus vai fazendo o que eu quero. Deus fazendo o que eu quero, Ele está me abençoando. Não. Deus é Deus Pai digno de reverência. Mas por outro lado, você pode ter a imagem de um Deus carrasco. E aí é interessante uma outra frase do livro A Cabana que diz assim: quando ele fala sobre o amor, ele diz: a natureza do amor não é forçar um relacionamento, mas é a natureza do amor abrir um caminho. Deus não quer te forçar a nada. Deus não quer ser teu Deus para te dizer: sem mim só vai dar errado a tua vida. Deus não quer que você se achegue a Ele por medo de viver sem Ele. Deus quer que você se perceba tão amado que entenda que a sua vida não pode ser diferente. Deus não quer cuidar de você para que você não tenha mais medo. Deus quer que você sinta e se envolva nesse amor tão grande de perceber que Ele lança fora todo medo. Deus não quer um relacionamento por você pensar: Ele me criou e eu sou obrigado a voltar para Ele. Deus quer um relacionamento sem forçar nada, de abrir caminhos para você perceber o quanto Ele é presente no teu dia a dia. Você consegue perceber Deus na tua história? Diz que tem uma criança que não conseguia entender o tamanho de um avião. E ela disse assim: papai, eu queria saber qual é o tamanho de um avião. Que tamanho tem um avião? E o pai deu as medidas, deu como funcionava o avião, como ela deveria fazer para calcular que tinha avião de grande, médio e pequeno porte. Tempo depois, essa criança já adolescente, quando começa as críticas na sala de aula, vem para o seu pai e diz: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai da criança, do adolescente, agora diz assim para ele: o tamanho de Deus é mais ou menos assim, vem dar uma volta comigo no carro. Olha para o céu. E bem na hora que ele olhou para o céu, estava passando um avião. Ele: está vendo aquele avião? Tô. É grande ou pequeno? Ele diz: parece meio pequeno. Então tá, vamos seguir a viagem com o carro. Seguiram com o carro até o aeroporto. E aí o rapaz estava diante de um avião que ele já sabia as medidas. E esse rapaz então ouve do pai dele: e agora? O avião é grande ou pequeno? Ele diz: é grande, hein? Ele diz: meu filho, eu não consigo te dizer o tamanho de Deus. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que assim como esse avião, quanto mais perto você estiver dele, mais você vai perceber o quanto ele é grande. Quanto mais perto você estiver dele, mais você vai perceber o quanto ele é grande. Pode passar para o próximo slide? O autor William Young do livro diz assim: tudo encontra sua origem, seu sentido, seu valor, sua identidade, seu mérito, sua segurança, sua importância no relacionamento, sobretudo no relacionamento com Deus. É Ele, é experimentando dele, é abrindo a sua vida para Deus cuidar de você, é confiando nesse Deus que é maior do que tudo, mas que quer ser o teu Deus. É confiando nesse Deus que quer ser um Deus para te ajudar a superar os traumas, inclusive de imagens negativas que ao longo da sua história foram criadas sobre pai, sobre mãe, sobre tudo aquilo que você pensa que pode definir Deus. Deus é maior e assim Ele quer se revelar na tua vida. Deus é maior e Ele não quer ser somente um Deus distante, um Deus que você pensa que está brabo, um Deus que está vigiando os teus passos com desejo de te castigar, mas um Deus que está de braços abertos para te amar. Jesus, além de ensinar que Deus era o Deus papai, lá em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, usando uma analogia sobre Deus, Ele fala sobre a história de dois filhos, um que a Bíblia intitula, e popularmente nós acabamos conhecendo como filho pródigo.
que é o filho mais novo, que tem o desejo de se afastar da casa do pai, de receber o dinheiro da sua herança, e a Bíblia diz que de fato ele pega aquele dinheiro e vai embora, e gasta sem responsabilidade nenhuma aquele dinheiro, e quando está na pior das situações, ele lembra do pai, e deseja voltar para casa, deseja preparar um discurso para que o pai o receba. E lá no versículo 20 diz uma coisa incrível, diz assim: o pai, quando o viu de longe, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Não tinha regras, tinha amor. Não tinha explicações, tinha abraço e beijo. Esse é o Deus que Jesus nos manda olhar. O outro filho dentro da casa era um filho que nunca tinha saído de casa, nunca tinha aprontado, nunca tinha cometido um erro muito grande. Servia na casa do pai, cuidava dos animais da casa do pai, ajudava no trabalho do pai. Mas quando ele ouve que aquele filho que gastou tudo havia saído de casa, o coração dele se enche de ira. E ele diz: puxa vida, eu a vida inteira aqui não pude experimentar nada. Nunca festejei. E esse aí apronta todas e tem festa esperando por ele. O mesmo pai que correu, abraçou e beijou, para na frente desse filho e diz: meu filho, tudo aqui é teu. O que você não entendeu? É interessante que, na verdade, a gente diz a parábola do filho perdido. A verdadeira história que Jesus nos conta é a parábola dos filhos perdidos. 2 filhos preocupados com as regras, 2 filhos, um pensando que aproveitar a vida era sair para longe do pai, outro pensando que, de fato, o viver era simplesmente obedecer ao pai. E o pai diz: filho, tem festa para você nos meus braços, tem festa para você na minha casa, tem festa para você eu experimentar o meu amor. O pai que corre, abraça e beija é o pai que quer seus filhos por perto. Eu gostaria de ir para o final da mensagem dessa noite lendo a parte do livro onde registra o encontro entre Mac e Deus. E Mac então recebe um bilhete dizendo que havia um convite de papai, e que o convite de papai dizia para ele: te espero na cabana. A cabana é o lugar de sofrimento, a cabana é o lugar de tristezas, a cabana é o lugar onde tinha a marca mais terrível da sua vida. E Mac então fica na dúvida e tem uma certa luta se vai ou não vai naquele lugar, se de fato ele não estava alucinado de imaginar que papai poderia estar lá e que esse papai poderia ser o Deus que a sua esposa conhecia tão bem, aquele Deus que ela tinha intimidade. E de fato, quando ele chega naquela cabana, ele vê a cabana suja, vazia, abandonada e fria, e ele começa a pensar: não, é alucinação da minha cabeça. Só que de repente ele sai da cabana e ao voltar ele vê que a cabana está diferente, que tem luzes, que tem movimento, que nasceram flores, que o ambiente é diferente. E aí ele está diante de um dilema que eu quero ler para vocês esse trecho do livro. Agora Mac enfrentava outro dilema. O que você faz? E aqui a pergunta é para nós. O que você faz quando chega à porta de uma casa, ou de um chalé neste caso, onde Deus pode estar? O que você faria diante de da porta de uma casa onde Deus pode estar lá dentro? E ele diz assim: deve bater? Certamente Deus devia saber que Mac estava ali. Talvez ele simplesmente devesse entrar e se apresentar, mas isso parecia igualmente absurdo. E como se dirigir a Deus? Deveria chamá-lo de Pai, de Todo-Poderoso, ou talvez de Senhor Deus? Seria melhor ajoelhar-se e cair-se em adoração? Enquanto tentava estabelecer algum equilíbrio interno, a raiva que havia em Mac pela lembrança de que sua filha foi assassinada,
voltou a emergir. Energizado pela ira, Mac foi até a porta. Decidiu bater com força para ver o que acontecia. Mas no momento em que ele levantou o punho, a porta se escancarou e diante dele apareceu uma negra, enorme e sorridente. Mac pulou para trás por instinto, mas foi lento demais. Com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho, a mulher atravessou a distância entre os dois e o engolfou em seus braços, levantando-o do chão e girando como se fosse uma criança pequena. E o tempo todo gritava seu nome, Mackenzie Allen Phillips, com ardor de alguém que reencontrasse um parente amado, há muito perdido. Por fim colocou-o de volta no chão e com as mãos nos ombros dele, empurrou-o para trás, como se quisesse vê-lo bem. Mac, olha só para você. Ela praticamente explodiu. Aí está, é tão crescido. Eu estava ansiosa para vê-lo cara a cara. É tão maravilhoso tê-lo aqui conosco. Minha nossa, como eu amo você. E ao dizer isso, o abraçou de novo. Mac ficou sem fala. Em poucos segundos, aquela mulher havia rompido praticamente todas as convenções sociais atrás, das quais ele se entrincheirava com tanta segurança. Mas algo no seu olhar e na maneira como ela dizia o seu nome, o deixou deliciado, mesmo não tendo a menor ideia de quem se tratava aquela mulher. De repente foi dominado pelo perfume que exalava da mulher, e isso o sacudiu. Era o cheiro de flores, com sugestões de gardênia e jasmim, inconfundivelmente o perfume de sua mãe, que ele mantivera guardado em um vidro na latinha. O cheiro que jorrava e a lembrança que vinha junto o fizeram cambalear. Podia sentir o calor das lágrimas em seus olhos, como se estivesse batendo a porta de seu coração. A mulher percebeu. Tudo bem, querido. Pode deixar que ela saia. Sei que você foi magoado. Sei que você está com raiva. Sei que você está confuso. Então vá em frente e ponha para fora. É bom para a alma deixar que as águas rolem de vez em quando. As águas que curam. Mac não podia impedir que as lágrimas enchessem seus olhos, mas não estava preparado para soltá-las. Ainda não com essa mulher. Reuniu todas as forças possíveis para evitar cair de volta no buraco negro das emoções. Enquanto isso, a mulher ficou ali com os braços estendidos, como se fossem os da sua mãe. Ele sentiu a presença do amor. Era quente, convidativo, derretia tudo. E se você se encontrasse com Deus hoje? O que você ia soltar nas mãos dele hoje? O que te angustia? Que abraço você precisa? Quais são as dores que você sente? Quais são os medos que você tem? O que nessa tua história te machuca? E você tenta segurar e de repente está diante de alguém que as lágrimas não são controláveis e não são controladas. E diante desse perfume que exala, desse cheiro que traz lembranças, você percebe que é o lugar onde pode colocar para fora tudo que te machuca. Que não é um braço e um abraço qualquer. Você está diante de o Deus Papai. O Deus que quando encontra um filho desesperado e cheio de argumentos para tentar fazer o certo mesmo sem conseguir, corre, abraça e beija. Esse Deus quer cuidar de mim e de você. Não estava planejado isso aqui, mas eu queria convidar que, se de fato essa mensagem tem a ver com você, se de fato você nessa noite precisa encontrar essa paz, precisa encontrar esse abraço, precisa encontrar um lugar para as tuas lágrimas, precisa experimentar esse Deus Papai, esse Deus que a tua alma tem sede, esse Deus que você não tem explicações,
mas que naquilo que você conhece, você sabe, Ele é capaz de cuidar da tua vida.